Beth Milan é psicanalista e escritora, com vários livros, romances e ensaios publicados aqui no Brasil, mas também na França, Espanha, Portugal, Argentina, Estados Unidos e China. Entrou em medicina na USP com apenas 18 anos, onde se formou e se especializou em psiquiatria. E já aos 29 anos defendeu sua tese de doutorado. Logo depois, em Paris, encontra Jacques Lacan, de quem logo se torna tradutora e assistente na Universidade de Paris 8. Beth Milan vive entre São Paulo e Paris e veio hoje nos falar de sua última obra traduzida para o francês, De vous à moi. Olá, Beth. Você manteve esse consultório sentimental na mídia brasileira durante 7 anos, como nós já falamos, primeiro na Folha e depois na Veja.com. Como você respondia esses e-mails dos leitores, como escritora ou como analista? Olha, o perigo de responder como a um consultório sentimental é de se tornar moralista ou de dar a ilusão de que a gente pode curar, né? Ou seja, de ser um ilusionista. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu respondia como uma escritora que tinha formação analítica, não é? E como você era guiada nas suas respostas? Olha, a resposta eu elaborava a partir de uma análise rigorosa do texto. Eu focalizava as repetições, a ênfase, os lapsos, né? Os erros, os lapsos, tudo isso era importante para chegar a uma análise do texto do consulente e explorar as manifestações do inconsciente. Porque eu digo e repito que para ser livre é preciso levar essas manifestações em conta, não é? E você usa muito referências de teatro, da literatura? Bom, para começo de conversa era muito importante focalizar cada caso como um caso único e ao mesmo tempo mostrar a universalidade do drama singular, do drama de cada pessoa, não é? Quer dizer, uma história de ciúme podia remeter a Otelo, uma história de amor podia remeter a Julieta e assim por diante. Quer dizer, de modo que eu usei muito as referências ao teatro e à literatura, a poesia também. Alguns casos do consultório sentimental são mais complexos do que outros. Principalmente aquele exemplo da mulher que só sente prazer quando apanha. É uma questão bem delicada, principalmente agora, né, que tem esse momento de luta contra a violência doméstica. Como foi que você abordou esse caso específico? Veja, essa história da mulher que só podia ter prazer se fosse destratada, se o marido fosse violento, foi dificílima de responder, porque justamente por causa da luta feminista contra a violência. Mas o que eu não podia ao mesmo tempo eu não podia desautorizar o desejo dela, tá certo? Então, na resposta eu digo a ela o seguinte, que ela precisava tentar se liberar desse gozo masoquista, porque a sexualidade humana é muito mais rica do que a experiência limitada ao masoquismo. O que caracteriza a sexualidade humana, ao contrário da sexualidade animal que visa a reprodução, é a variedade. E que, enfim, que ela devia tentar se livrar dessa submissão ao imperativo sádico. O correio sentimental é uma tradição da mídia ocidental.
No Brasil, nós temos nomes da literatura brasileira, nomes importantes, de peso, como Nelson Rodrigues e Clarice Lispector, que respondiam às cartas dos leitores. Na época, eram principalmente leitoras, em meados do século XX. Eles assinavam as colunas com pseudônimos. O que você acha que mudou de lá para cá? O Nelson Rodrigues... a Clarice não assinava com pseudônimo, mas o Nelson Rodrigues escrevia como cartomante, a qual ele atribuiu, ele era dramaturgo, a qual ele atribuiu o nome Mirna, né? Então ele respondia enquanto Mirna. O que mudou de lá para cá, considerando sobretudo o consultório do Nelson Rodrigues, é que ele era muito machista, né? Mas tem algumas pérolas nesse consultório sentimental, brilhantes, obviamente. De lá para cá, o que mudou é que houve a Revolução Sexual dos anos 70, houve uma liberação do sexo, que não significa necessariamente que por causa disso as pessoas se tornaram absolutamente livres. Depois eu vou falar sobre o que é a liberdade, do meu ponto de vista, que requer mais do que o simples fato de que não há repressão. Requer também que você possa dizer não você possa recusar dizer não aos sexo, modismos, né? às modas, aos diferentes modismos. O que mudou de lá para cá é que a gente tem essa liberdade de fazer e de dizer, senão eu não estaria aqui. Quer dizer, que nos anos 70, dificilmente eu teria feito o meu consultório sentimental. Como nós sabemos, o Correio Sentimental foi um grande sucesso. Foi traduzido na França e foi também lá um grande sucesso editorial. O consultório sentimental é uma rubrica seríssima que deveria existir na imprensa, não só porque ele tem a função de esclarecedora, mas também porque ele tem uma função educativa, quer dizer, antigamente a educação sentimental se fazia através da literatura, hoje as pessoas pouco leem, né? Então elas não sabem o que fazer com a sua liberdade. E a imprensa poderia ter esse papel de educar através da rubrica do consultório sentimental. A boa notícia é que o consultório sentimental da Beth voltou no canal do YouTube Beth Milan. No finalzinho da entrevista nós vamos explicar como vai ser o consultório sentimental. E aproveitando também todas as mídias sociais, com essa maneira educadora de alcançar o maior número de pessoas, não é? Que tenham dúvidas e que queiram interagir com uma psicanalista reconhecida de fama internacional, que é você, né, Beth? Agora eu quero dizer uma coisa, eu no meu consultório eu não faço aconselhamento, né? O que eu faço, eu tento orientar as pessoas para que elas procurem encontrar uma solução, né? Esse é o procedimento. Então, e também não tem um caráter pedagógico, né? Como outros consultórios sentimentais. Eu procuro decifrar a questão através do texto e orientar para que o consulente encontre a resposta ou procure encontrá-la. A pandemia da Covid-19 trouxe toda uma nova maneira de se viver e isso também se refletiu nas sessões presenciais com o analista, que ficaram impossibilitadas de acontecer. Você também tem atendido à distância? Como você tem lidado com essa nova, como dizem, o novo normal? Eu atendo por WhatsApp e eu não, a bem da verdade, não vejo problema nisso, porque a intervenção do analista se faz a partir da escuta, não é? E pode até ser melhor porque há uma concentração ainda maior no discurso do outro.
Você ficou surpresa com o sucesso do seu livro Quem Ama Escuta? Eu fiquei surpresa com o fato de que a grande imprensa tenha se debruçado sobre o livro, né? Houve referências a ele no Lire, no Libération, no Psicologie, enfim, quer dizer, a grande imprensa gostou do livro, se surpreendeu com esse tipo de consultório sentimental que não existia na França. Realmente, essa maneira de abordar a questão foi inventada aqui no Brasil, onde nós, queira ou não, gozamos de uma liberdade, ou gozávamos de uma liberdade muito grande. Então, a imprensa acolheu bem, os intelectuais, tanto os psicanalistas, quanto os filósofos, quanto escritores, acolheram muito bem o livro. Então, isso para mim foi ótimo. E eu fiz 3 lançamentos nas maiores livrarias da França. Algumas delas foram filmadas, inclusive. E o livro continua sendo um sucesso editorial aqui no Brasil, né? Bom, a grande novidade que o sucesso não para é que, além dos livros, romances, ensaios, Beth Milan agora também no cinema. Vamos falar sobre isso, porque é uma coisa maravilhosa. Foi um acontecimento, esse sim foi um acontecimento bastante inesperado. Eu fui fazer uma conferência, porque nos anos, quando eu fiz a minha análise, quando terminou a minha análise, eu escrevi um romance que se chama O Papagaio e o Doutor, inspirado na análise com Lacan. Esse romance foi publicado na França, no Brasil. Eu adaptei o romance para o teatro, escrevi uma peça chamada Adeus Doutor, que foi encenada, que foi lida no Brasil pelo Zé Celso, pela Beth Coelho, que foi encenada na França no Teatro do Rond-Point, e depois foi traduzida a peça para o inglês, e eu fui fazer uma conferência na New York University, e a peça foi lida por 2 grandes atores, e o diretor, que também é cineasta, chama Richard Leeds, resolveu adaptar para o cinema a peça e o romance, O Papagaio Doutor e Adeus Doutor. Hoje o filme já está pronto, embora não tenha sido lançado por causa da pandemia. O ator que faz o Lacan é um ator do David Lynch, que é o David Patrick Kelly, ator também do Lincoln Center, maravilhoso. E a atriz que faz a Seriema, inspirada em mim mesma, é a Ismênia Mendes, que é uma portuguesa dos Estados Unidos. Linda, muito expressiva. Eu adorei o filme, eu tinha muito medo de que fosse, enfim, de que não fosse bom. Eu adorei o filme e no próximo ano a gente vai poder ver Adieu Lacan. E você vai estar na Van Premiere. Espero, né? Então, para o ano que vem, provavelmente tem um lançamento, né? A França, o mundo em geral, o Brasil, o próprio Brasil, vê com uma certa apreensão o momento que nós estamos passando no nosso país. Esse momento de ódio, de polarização, de cerceamento das liberdades. Você acha que nós seremos salvos pela nossa cultura popular? Olha, eu achava que a cultura popular era a salvação do Brasil. Hoje eu não acho mais isso. Eu acho que a cultura popular, ela se salva porque ela é profundamente enraizada, porque existe um Brasil eterno, como existe uma França eterna, uma Itália eterna, uma China eterna. O que eu acho que enfim, o que pode ajudar é o discurso claro, a transparência e a reflexão sobre a causa das mulheres, não é? Porque, enfim, agora não tenho os dados exatos na cabeça, mas a gente sabe que o feminicídio aqui
que é o 5º país em relação ao feminicídio. É um país completamente retrógrado em relação à questão do aborto. Eu vou falar depois mais detalhadamente sobre isso. Já há 150 países no mundo onde o aborto foi legalizado. E nós aqui estamos às voltas com uma postura muito arcaica em relação a isso, arcaica e contrária à saúde das mulheres e das crianças. E um país também com pouca representação feminina na política. Na política, quer dizer, a presença das mulheres é minoritária, não é só no Brasil, no mundo é 25% só. Quer dizer, isso precisa aumentar, porque na medida em que as mulheres têm uma relação direta com a vida, na medida em que as mulheres dão a vida, elas podem ter uma atitude mais humana, menos centrada no mercantilismo, que não tem resolvido as questões, não é? É verdade. Pelo contrário. Eu acho que a luta feminista é uma luta que passa pela questão do clima, pela questão da fome. Ainda 800 milhões de pessoas têm fome no mundo. Isso é uma questão que poderia ter sido resolvida há muito tempo. Quer participar do Correio Sentimental? Envie suas perguntas de no máximo 30 linhas para o e-mail betmilanescritora@gmail.com. As perguntas selecionadas serão respondidas pela Beth toda quinta-feira às 18 horas no canal YouTube Beth Milan. Essa grande psicanalista reconhecida internacionalmente e que passa pela literatura, o teatro, a poesia e, naturalmente, a psicanálise. Até! Até!